O erro que faz o seu bebê acordar mais à noite. Se o seu bebê acorda muitas vezes à noite, eu preciso te falar uma coisa que pode mudar completamente a forma como você está tentando resolver isso. O problema pode não estar na noite. Eu sou Camila Bamberg, criador do Mundo é Mãe, e aqui informação acolhe e transforma sua vivência materna. E eu quero começar esse vídeo com uma virada de chave. Porque a maioria das mães tentam resolver o sono olhando só para a noite. Ajusta ritual, tenta fazer dormir melhor, tenta prolongar o sono, mas esquece de olhar para o que aconteceu antes. E é aqui que está um dos erros mais comuns. O bebê não vira à noite, desconectado do dia que ele teve. O sono da noite começa muito antes. Começa na forma como esse bebê passou o dia. Um bebê que passou o dia muito estimulado, com pouco descanso, com janelas de sono desorganizadas, chega na noite cansado demais. E quando ele está cansado demais, ele não dorme melhor, ele dorme pior. E isso confunde muito, porque a mãe pensa, quanto mais cansado, mais ele vai dormir. Só que com um bebê pequeno não funciona assim. Cansaço acumulado desorganiza o sono. Mas agora pensa aqui comigo. Um bebê que não conseguiu descansar ao longo do dia, que entrou em sonos superficiais, que acordou antes de completar os ciclos, que recebeu estímulos demais perto da noite, esse bebê chega na madrugada com o sistema nervoso mais ativado. E aí ele acorda mais, e não porque está errado, mas porque não conseguiu se regular. E aí começa um ciclo. O bebê acorda muito à noite, a mãe fica exausta, no dia seguinte a rotina fica ainda mais desorganizada, o bebê dorme mal de novo e isso se repete, se repete, se repete. E a mãe tenta sempre resolver onde? Na noite. Mas o problema começou bem antes. Mas agora deixa eu te falar uma coisa que pouca gente fala com clareza. Sono de bebê não é sobre técnica, é sobre organização. A organização não significa uma rotina rígida, significa previsibilidade dentro do possível. Significa respeitar o tempo desse bebê, significa observar sinais de sono. E isso que muda tudo. Porque quando você começa a olhar para o dia, a noite começa a responder melhor. Agora outro ponto que aumenta muito os despertares. O excesso de estímulos. Luz forte, barulho, muita interação, troca constante de ambiente, muita tentativa de entreter um bebê que já está cansado. Tudo isso mantém o sistema dele ainda mais ativado e um bebê ativado não sustenta o sono profundo. E aí ele acorda. E quando ele acorda, a mãe tenta fazer dormir de novo, sem entender o que levou até ali. E isso cansa. Mas agora eu quero trazer um ponto importante aqui. O bebê vai acordar e isso, claro, faz parte. Mas a frequência e a forma como ele acorda podem estar diretamente relacionado ao que aconteceu ao longo do dia. E quando você entende isso, você para de tentar controlar o sono e começa a conduzir o ambiente. E isso é muito mais eficiente. Eu vejo isso todos os dias. Mães que chegam dizendo que o bebê acorda a noite inteira e quando a gente organiza o dia, a noite toda muda. E não porque o bebê aprendeu a dormir, mas porque ele conseguiu se regular melhor. E isso é muito mais real. Se você está grávida, guarda isso. O sono não começa na cama, ele começa no dia. E quanto antes você entender isso, menos você se frustra tentando resolver algo que está no lugar errado. E para fechar, eu quero que você leve essa frase. O problema não é que o seu bebê acorda, é o que aconteceu antes dele dormir. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui no canal e encaminha para uma mãe que está passando por isso.
Porque tem muita mulher tentando resolver a noite sem olhar para o dia. Informação aqui acolhe e transforma sua vivência materna. Se vemos no próximo vídeo.